Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a leitura do livro de Jó, da nossa Bíblia em ordem cronológica. Hoje, Jó 34, Eliú continua. Ouça as minhas palavras, vocês que são sábios. Escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir junto o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escuta-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja o fazer o mal, e o Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça, que o nomeou para governar a terra. Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse intenção dele, e de fato retirasse o seu próprio espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escuta-me o que eu digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico, em detrimento do pobre, uma vez que todos são as obras de suas mãos? Morrem no momento, em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retidos sem a intervenção de mãos humanas, pois Deus vê o caminho dos homens e ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante onde o que faz o mal possa esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca os outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam, derrubam e eles são esmagados. Pela impiedade dele, ele os castiga onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações, para evitar que o ímpio governe e prepare armadilha para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornaria a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? E você que deve decidir, não eu. Conta-me, pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz. Não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova por sua resposta de ímpio. Ao meu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo bate palma entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Eliú prosseguiu: você acha que isso é justo? Pois você diz: serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta: que vantagem tenho eu? E o que ganho se não pecar? Desejo responder-lhe: a você e a seus amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muito, o que é isso lhe fará?
Se você for justo, o que ele dará? O que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que o liberte do braço dos poderosos. Mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador, que de noite fez surgir cânticos, que nos ensina mais que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves do céu? Quando clama, ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Mais que isso, que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs, e sua ignorância ele multiplica palavras. Disse mais Eliú. Jó 36. Peço que ele seja um pouco mais paciente comigo, e lhe mostrarei que se pode dizer mais verdade em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento. Atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenha dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você e é perfeição no conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida aos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo. Ele o coloca nos tronos com os reis e exalta para sempre. Mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente, com corda de aflição, ele lhe dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticam. Se lhe obedecem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Mas se não obedecerem, perecerão à espada e morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mas quando ele os agrilhoa, ele não reclama por socorro. Morre em plena juventude entre os prostitutos dos santuários, mas o que sofre ele os livra, em meio ao sofrimento. Em sua aflição eles lhe falam. Ele está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para o lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Mas agora, farto sobre você, é o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça o pegaram. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno. Por maior que este seja, acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os meus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Não anseie pela noite, quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado, não se volte para a iniquidade, que você parece preferir a aflição. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos, ou lhe agiste mal? Lembra-se de exaltar suas obras, às quais os homens dedicam cântico de louvor. Toda a humanidade as vê, de lugares distantes, os homens as contemplam, como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de águas que dissolve e desce como chuva para os resgatos. As nuvens se despedem em aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender? Como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão. Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações
e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos, lhe determina o alvo que deverão atingir. O seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado apresente. Diante disso, meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejo da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com a sua majestade e voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Ele diz à neve, caia sobre a terra, e a chuva seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de todos que ele criou conheçam a sua obra. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas. A tempestade sai da sua câmara e os ventos veem o frio. O sopro de Deus produz gelo e a vasta água se congela. Também carregam de umidade as nuvens e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que lhes ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar sua terra e lhe mostrar o seu amor. Escute isso, Jó. Pare de refletir, pare e reflita as maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Você sabe como ficam suspensas as nuvens, essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento? Você que em sua roupa desfalece de calor, quando a terra fica adormecida sob o vento sul, pode ajudá-lo a entender os sóis, duro como espelho de bronze? Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar nossa defesa por causa das nossas trevas. Deveria dizer-lhe o que lhe quero falar. Quem pediria para ser devorado? Ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus, depois que o vento os clareia. Do norte vem a luz dourada. Deus vem em temível majestade. Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas a sua justiça e retidão não oprime ninguém. Por isso os homens o temem, não dá a ele atenção, e todos os sábios de coração. Que Deus abençoe assim a sua palavra lida no dia de hoje. Aqui acaba o discurso também de Eliú.